Hoje, dia 22 de fevereiro de 2024, estamos na casa de Guilherme Zefiro, em Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? Guerino Macurin Zefiro, Qual que é a sua descendência? italiano. Nome dos seus pais? Mário Zefiro e Antônia Macurin Zefiro. O senhor sabe dizer em que local que eles nasceram? Nasceram no estado de São Paulo, Birigui, Os dois? os dois. Quantos filhos eles tiveram? 10 filhos, 10 filhos, 6 homens e 4 mulheres. O senhor nasceu onde? Eu nasci, muitos me chamam de paulista, mas na verdade eu não sou, né? O finado pai e a mãe veio de estado de São Paulo, né? Eu nasci em Lupianópolis, no estado do Paraná, né? Esse Lupianópolis fica meio por perto de Londrina, no Paraná, né? Em que data? Que eu nasci? É. Ontem tá aniversário, ó. Oh. 21 de fevereiro de 1957. Ontem fechei os 67. Qual seu estado civil? Casado, né? Qual foi a data do seu casamento? 21 de julho. 21 de julho. De que ano? 84, né? Faz... 86. 83. Não, vai completar agora em julho, vai completar 40 anos. Então, 84. Quantos filhos o casal teve? 3. Pode dizer o nome deles, do mais velho para o mais novo? Ângela Cristina Zefiro, né? Angélica. Marina Zefiro. Marina Zefiro. E André André Aparecido Zefiro. 3 meninos. Qual é a sua ocupação atual? O trabalho? É, A colônia, né? Eu nasci aqui e na colônia tem até hoje aí, né? agricultor. Agricultor, né? Qual foi a data da chegada da família no território de Itaipulândia? Bom, não existia Itaipulândia, só que era parecido Sim, antigamente. que hoje é Itaipulândia. Mas se não me falha a mente, aí eu não me lembro de falar o dia, né? Foi mês de maio do ano 63 para 64 que nós entramos aqui, né? Então o dia eu não me lembro, porque na verdade eu tinha de 6 a 7 anos nessa época, né? Então, eu ia fazer essa pergunta. O senhor tinha de 6 a 7 anos. É. Com quem veio? Com quem eu vim? Com a família, com o pai, a mãe, com os irmãos, né? Quantas pessoas compunham a família na época? Que veio junto? Os 10 irmãos, não, eu com o pai e a mãe com os 10 irmãos. Já tinham todos nascidos, irmãos? Eram todos nascidos? Sim. Quando a família chegou aqui no que hoje é Itaipulândia, em que comunidade se instalou? Que seria Itacorá, né? Aqui pertinho é Itacorá, né? Que não existia na época, que depois virou Itacorá, começou a cidade de Itacorá, né? Aqui pertinho é Itacorá. O senhor lembra, consegue descrever como que era o local onde a família morou, quando chegou aqui? Ah, minha filha, era puro mato, que nem estrada não existia antigamente, né? A gente entrou com umas picadas, que nem o caminhão não entrava, tinha que cortar, derrubar a árvore para o caminhão entrar, como, né? Mas era puro mato, nem estrada não existia, né? E onde que a família morou? Nesse lugar, onde que nós estamos hoje aqui. Mas daí já tinha uma casa, uma construção? Tinha, nós vimos para cá, afinal, para vir na frente com os peão e construímos umas casas de madeira aí, né? Então o seu pai veio antes para construir casa? Sim. Quando chegaram aqui, já tinha moradores na região? Tinha mais ralo, que eu não sei se você vai pedir o nome. Tinha mais ralo, né? Lembra o nome de alguma família? Tinha o Carlito Ram, tinha o Guilherme Ram, tinha Gregório, que era o Gregório Barrigudo aí, que seria para sentar com nós aqui. Aí eu não me lembro outros agora no momento, né? Onde a família residia antes de vir morar para cá? Onde que moravam antes? Em Lupianópolis. Lupianópolis. E lá, a família morava no campo ou na cidade? Não, na roça sim. Sempre foi colono, né? E lá a família tinha terra própria?
Tinha, mas era pouco, era quase aquele final do pai tinha lá, né? Depois, Quantos alqueires? quase orquídea. É. E o que cultivavam nessa terra lá? Lá era café. Lá o que mexia só com café. Café, algodão, amendoim. Que soja, portanto, não conhecia aqui. Eu não conhecia o que era um grão de soja, né? E quais foram os motivos que fizeram a família vir aqui para essa região? Veio porque o final do pai era bastante política, vamos mexer com outra coisa, né? E o padrinho desse meu irmão desaparecido aí era candidato a prefeito, e o pai, o lugar do café era o lugar do dinheiro, e foi lá para vender uma colheita, duas coisas de café, e emprestou para o prefeito fazer a campanha. E depois chegou, ele perdeu, e não tinha dinheiro. Aí ele tinha essa terra. Ela falou, ó, compadre, é a compadre do final do pai, né? Aí ele falou, eu o dinheiro não tenho para te dou essa terra aqui, que eu nunca, afinal, achei mesmo, nunca pensava em vir no lugar desse aqui, ó. Aí pegou essa terra em conta. Por esse motivo daí. E daí lá a terra que tinham lá venderam? Vendeu. O governo vendeu lá. E quanta terra que era aqui? Era 25 orquídeas de terra, 25 quilos de terra. de mato, né? E quais eram as informações que a família tinha antes de vir morar para cá? Como a senhora... Sobre o local aqui? Que eu nem falo, o final do pai, nos 60 ele já andou aqui, falou que era para um mato, contou, ficou aqui um ano com gente, abrindo o lugar e ficou na casa. Quando chegou para nós, foi uma surpresa que no meio entrando. A gente não conhecia o que era um mato, né? Foi uma surpresa e, graças a Deus, temos até aqui hoje, no mesmo lugar aqui, ó. O senhor lembra, ou se a sua mãe comentava depois, ou como é que foi assim a reação dela? Arrependida, né? A gente não gosta de falar, mas... Não gostou porque era lugar aberto, era pertinho da cidade, mexia com café, não tinha negócio de... Trabalho assim, tudo a gente foi de serviço, pegado do serviço. Mas é claro que Cramar, porque é um lugar estranho. O povo era diferente, não era que nem lá, né? O povo já conversava diferente, não conversava que nem nós lá, né? Então foi aquela... Essa terra que a família veio morar, tinha escritura, era legalizada? Tinha escritura, a escritura tinha, bem legal. O senhor já comentou, então, antes de vir morar para cá, a pessoa que conhecia essa terra da família era o seu pai. É. Para vir de mudança, qual foi o meio de transporte utilizado? Caminhão. Veio 2 caminhões carregados de mudança de lá, nossa lá. 2 caminhões? É. Quanto tempo durou essa viagem? Aí eu não me lembro de falar para a senhora, mas eu sei que choveu. São Miguel não existia, né? Santa Terezinha, hoje ela era Criciúma. Aí você vinha de lá, vinha um asfalto até Matelano, aí não tinha esse asfalto, esse BR. Aí chovia, que era coisa, final do pai tinha pagado, tinha plantar feijão, foi pedir feijão com chuva, e eu não me lembro, foi uma semana, 2 semanas, ficava em Matelano com esse caminho no tempo, que chovia, que não tinha medo de entrar aqui, ó, aí tinha que ir lá, e de lá você pegava e Pitacora mas estrada, tinha uns picadão ali, para vir aqui. Então eu não me lembro de falar, mas demorou dias, viu? Demorou dias. Não é que foi rápido o negócio que é hoje, né? Então, de Matelândia, Medianeira, tiveram que descer até Santa Terezinha, onde? Não tinha esse asfalto aí. São Miguel não era São Miguel, não existia, né? Aí você vinha de lá, eu não me lembro, a parte antes de Matelândia, já não existia BR, esse asfalto. Aí você ia lá, que é Santa Terezinha, lá o nome do lugar Santa Terezinha era Criciúma. Aí você entrasse em Criciúma, pegava em Alvorada, e Alvorada vinha, aí vinha para Itacorá. Aí tinha esse estrada que ia para lá de Guaíra. Então fizeram a volta e vieram por Itacorá. É. E o que trouxeram na mudança, o senhor lembra? Antigamente, hoje não é veio, né? Veio criação, veio porco, veio galinha, veio a parte de mudança de casa, veio muita coisa. O colono antigamente, o que ele tinha, parecia um coxo velho, que carregava assim com e levava embora, né? Aí tudo isso aí. Nega. Trouxeram também alimentos junto na mudança? Sim, até café não trouxemos, né? Porque não tinha café, né? Não era acostumado com café, né? Café, arroz, feijão, coisa que produzia, foi trazido, porque aqui não tinha, era mato, né? O senhor falou de animais, que animais que trouxeram? Tinha um cavalo bom de serviço, tinha um boi bom de serviço, tinha umas vacas boas leiteiras, né? Foi trazido, tinha porco, tinha umas 100 cabeças de porco comum, que trouxemos junto, né? Tudo junto. O senhor já comentou que a terra foi recebida em conta. Uhum. De quem que era essa terra?
Era o tal esse número, ele é finado também, né? É Najib Correia o nome desse prefeito. Ele tinha terra aqui, mas morava lá em Eu acho Lupionópolis. que ele comprou, porque vê que se matou na época, ninguém, né? E não sei como é que ele pegou essa terra, comprou essa terra e... Nessa primeira habitação que o senhor comentou que o seu pai fez, moraram muito tempo nessa casa? Até quando que entrou Itaipu? Porque, ó, e a senhora vê quantos anos que ele mora aqui. A senhora faz a conta de 60, vamos para os 64, até hoje, eu penso que foi 60 anos que ele mora aqui. Então a terra seria a mesma, né? Mas como a Itaipu pegou lá embaixo, indenizou, aí nós mudamos aqui, não era aqui, era lá embaixo. A Itaipu pegou, certa frente da feitoria, o pomar que a gente tem aqui, aí mudamos aqui. Mas a terra é a mesma, quase bem a mesma, né? Não é a mesma, uma parte é. Aí ele comprou dos vizinhos, uns pedaços que sobrou no costado aí, que era antigamente. Mas é bem dizer a mesma terra, né? Na época, quando chegaram aqui, como é que era com a questão da água? É. Para os animais, para casa? Não, a água a gente não pode se queixar porque não tinha água. Tem ainda hoje, é meio nascendo, mas tem uma açude na cabeceira, já tinha antigamente, que corria para no São João. A parte da água não. Tinha no fundo, tinha um riozinho, né? Poço, tinha um poço, acho que tinha 30 metros que o finado pai cavou, ele mesmo cavava, né, o poço. Então a parte de água não era, tudo beleza. Nunca teve plano de água aqui. A energia elétrica, quando que Não, chegou aqui? aí não tinha. Mas daí não tinha, e a senhora sabe quando que eu conheci o que era uma casa com luz? Depois que veio a Itaipu. Aqui nem. Não, a vizinha aqui ninguém conhecia. Entrou Lemor também, Hermindo Becker aí, que era sou do finado Chiru aí. Aí ele morava do outro lado, na Vila Natal, para esses lados aí. Aí a Itaipu fazia assim, quem tinha luz, falou, você quer que te pague a rede, ou você vai converter na região, ou quer que leve a luz lá? Ele falou, não. E aí não tinha. Aí ele comprou essa terra aqui, do Chico, francês aí, que era parente do Bart que está falando. Aí ele mora lá, ele falou, vou comprar aí, vai vir luz aí. Aí ninguém tinha dinheiro na época, né, para fazer. Aí veio um gerente do Banco Brasil de São Miguel e se pegou com um alemão, que eu não me lembro para o nome dele, está em Missala, e falou, ó, que sem ter dinheiro, avaliza, vamos puxar a rede de luz. Nós não sabíamos, vinha os caras vender uma geladeira, falei, o que eu quero para afinar, para falar? Isso aí ninguém queria, não conhecia, eu não sabia o que era luz, era com lamparina. Dos anos que nós entramos aqui, até quando veio Itaipu, aqui era só na base da lamparina, ninguém conhecia o que era um bico de luz. Aqui a região de Lusitânia, Sal de Maio, tem registros e relatos sobre conflitos de terra. O senhor teve conhecimento, presenciou? Sim, os últimos, era na cabeceira aí. A jagunçada entrou ali. Mas o que Mas- que, assim, qual que era a justificativa dos jagunços de entrarem aqui? Entraram porque o valor, quando a gente viu falar, quando entrou Itaipu, a Itaipu pediu veio uma pessoa na frente e mandou limpar as divisas, precisa limpar os marcos, porque eles bater certo que não haviam bater a foto para ver quem que eram os proprietários, pegando o nome. Aí nesse mês, aí então você era de Guarani Sul. E eu não sei se você lembra do finado Marcos. O finado Marcos era a pessoa que comandava, que vendeu muita terra, que era um corretor, um dono de muita terra. Ele tinha uma fazenda encostada no Paraná. Aí todo mundo foi puxando o finado Marcos e deu problema de divisa, e deu problema de terra, e foi para cá. Era 3 mil, não sei quantos mil arqueiros que eles pegavam. Eles pegavam tudo aqui, Solimar, Lusitânia, lá por lá e também, pegavam tudo esse negócio aí. Aí deu, mataram o finado Marcos, que era o nosso chefe, né? Aí o finado primeiro matou um deles, um chefe. Aí depois mandaram matar esse Marcos Costa. Esse aí virou uma matança aí que aí ninguém dormia de noite mais. Mas o Marcos Costa, qual que era o papel dele aqui na região? Ele era uma pessoa assim como é que vamos falar? Ele era um corretor, ele era uma pessoa assim de firma. Nós compramos, o final paga essa terra aqui desse prefeito falando. Mas na redondeza quem vendeu que era o Marcos Costa. Vendia o cartório que tinha em Itacoará do finado Crementinho, era do Marcos Costa, o Cremente, o finado Cremente, era o agrimensor dele, de confiança, por isso que foi cortado.
Mas posto. esse Marcos Costa, ele tinha concessão do governo para vender essas terras? Aí eu não sei, viu, o que a senhora está perguntando, eu não sei o ponto, como é que pega aí, mas era uma pessoa responsável pelas terras que ele vendia. Ele vendia assinar a escritura, dava documento. Portanto, quando veio essa jagunçada, o final para comprar um trator financiado. Aí tinha gente, advogado deles, que viu que o dia que tem a reunião em Itacorá, chegou o trator, daí o cara falou, mas como o cara tem terra lá, que não tem... Eu era o Banco do Estado de Medianeira que financiava aqui. E o cara comprou um trator financiado pelo banco. Ele falou, então, aí foram aí os documentos. Mas batalharam, ele estava acampado perto da Lusitânia aí. E de que forma que esses jagunços ameaçavam as famílias? Eu me lembro, eu era molecote, pai, não estava roçando em Porta Lagoa, veio um cara, esse que matou esse Marcos Costa ali, com 2 revólver na cinta, com 2 cachorrão amarrados aí, ela era uma carabina, não sei que diabo, que era um calibre 12, e mandando eles parar de roçar, que não queria, o patrão, o dono queria que roçava, e lá esperar um e o outro, e atirar nos carros da gente, e para comprar uma posse, vinha aquela pionada, ela apanhava 20, 30 pessoas, e gritava e ameaçava, mas estava assim, um negócio assim, de morte, coisa assim. Mas aqui dos moradores não aconteceu nada com ninguém, né? Assim, de serem machucados. Não. Só tem que nem mataram o Marcos Costa, né? E teve agricultores próximos aqui que ficaram com medo e abandonaram a área? Não, ninguém, porque se unindo, foi unido, né? Ninguém largou mão. Eu tenho uma lembrança vaga de um episódio que aconteceu próximo da esquina gaúcha, Do Fusca. do Fusca. Eu não vou te falar o nome, eu tava junto também. Ele molhou a camisa de gasolina e põe um fogo no Fusca lá. E dentro tinha uns par de saco de feijão. Eu lembro, eu sei isso, cara. Eu ia te falar, mas é assim. É bem assim. Essa história do Fusca foram as pessoas, os moradores, os É agricultores daqui que esperou que que tentaram barrar a é, entrada dos jagunços. E o dia que esse cara fez serviço para nós aqui, se eu posso falar, Pode. eu tenho uma irmã mais velha que levou um armamento da cintura, porque hoje tem uma policial que revista a mulher, né? Mas também não tinha, essa mulher, ela foi rodeada de arma e mataram o Marco na foto, eles estavam achando me arrepiar, esse meu irmão, pai, finado pai e meu irmão, estavam juntos, ela levava as armas, e o final do Marco falou, vocês me esperam aqui, tomaram café numa lanchonete lá, e eu vou no banco, não me lembro se era o Banco do Brasil, que banco é, até que ele foi lá, o cara que estava aqui, que nem hoje, e no outro dia ele esperou o Marco, aí fechou, né, a hora que o Marcos Costa fechou, que a hora que o Marco entrava, ele ia morrer, aí morreu lá na frente dele lá. Em Foz, né? É. O senhor já comentou antes que quando chegaram aqui, sempre exerceram atividade na agricultura. Sim. O que plantaram no início? Era soja, era milho, né? Porque o tempo, final do pai, tentamos formar um pedaço de café, mas daí era proibido, porque o negócio de contrabando do café, né? O batalhão veio e embargou, mandou arrancar, veio e arrancou tudo. Aí mexia com soja, com milho, né? O senhor conseguiria falar um pouco sobre essa história do contrabando do café? Porque hoje o contrabando vem de lá para cá. Não, mas antigamente tinha o contrabando do café, daqui para lá. De milho, de lá para cá, cigarro, uísque, né? Que passaram. Agora, de lá onde nós moramos, o final do pai perdeu uma colheita. Eu não me lembro o nome do cara agora te falar, né? Mas o cara perdeu. Não o final do pai, várias pessoas. Entrou comprando o café lá, pagando um preço que não valia, e aquele café veio passar aqui. E aí valeu, o café no Pará valia ouro. Então, o café do norte do Paraná passava aqui no Rio Paraná. De lá o cara passava aqui. E aqui você achava, e aí o cara falou, mas como que era mato que o cara entrar? Mas você achava, era coisa se tivesse batido, aqui você achava IP, 2 pessoas para abracar uma tora de IP, era cortado em machado rente o chão, para passar tinha uns caminhões, negócios, não sei que tipo de caminhão que era, que passava a carregar para chegar na barranca do rio. O que produziam era para o consumo e para venda? Ou como é que não, era? era para consumo, era para venda, né? Era para venda, né? E aonde que conseguiam comercializar? Bom, na época tinha, eu não me lembro de te falar agora, que é uma também afinada, tinha que é da Agromac, né? O Ireno, não sei o que lá, que eu não me lembro sobre o nome dele. Era o comprador de cereais, de chorão de porco na época. Aí já tinha uma picada que é para missala.
Aí, de pouco tempo, entrou em Santa Helena, meio abriu Santa Helena também, tinha o Fagundes, tinha várias pessoas. Não tinha que nem cooperativa que nem tem hoje, né? Tinha aquelas firmas assim pequenas, sabe? Que o cara... E daí você não precisava ir lá vender também. Eles te vinham em casa comprar. Ah, eu te dou. Que nem uma vez o final do pai veio com... Ah, te dou 80 cruzeiros, né? Cruzeiro na época, né? Não, eu quero 100. Não, então não dou. Aí tá, eu vou te dar o 100. E vinha em casa comprar o produto, né? E animais também criavam para vender? Não, não, a maior parte era só para consumo, né? No início, quando chegaram aqui, ainda não tinha pomar plantado, né? Uhum. Mas existiam muitas frutas nativas dos matos? Tinha aquele pipu, né? Que era uma fruta que não serve para consumo, né? Outras frutas, não, mas daí nós plantamos, né? Para mexer com enxerto, né? Aí foi feito um pomar de fruta, né? Voltando um pouquinho, o senhor comentou sobre o café. Não permitiam que plantava café aqui na Não, região? não. Não por causa do contrabando, né? Ah, afinal, o pai foi denunciado. Veio o batalhão em cima, veio em cima e queria prender ele, virou que não deu uma bagunça, né? Porque nós trouxemos, afinal, o pai trouxe lá mais 100 sacos de café. Até hoje eu tenho café guardado aqui, que eu também tinha café aqui. E se você vê a pó de café que ele bebe aí, é café puro, descasca ele aqui, eu torro, eu moe, café puro. Então tudo vem só do café, assim, né? E quiser, o final falou, não, eu sou colono em tal lugar, eu tenho meu café para o meu consumo, e tinha um pedaço. Mas daí o café tinha plantado no pedaço e plantou no meio do mato, pegiava, né? Aí o cara falou, ó, plantar tem plantado debaixo das árvores para proteger, né? Aí, para ficar escondido, né? Mas veio, tava o café tudo grande assim, né? Café tudo de ano. Então era proibido o café por devido ao contrabando, né? E a hortelã, a família chegou a plantar? Plantamos, mas tem uns quantos anos também. Como é que foi plantar hortelã? Foi uma época que rendeu bastante em O termos hortelã, de... viu, o hortelã nos últimos anos, assim, antes das estocas, então era uma coisa que dava mais dinheiro, era o hortelã, né? Aí eu falei, plantei uns quantos anos? Tinha 2, 3 empregados que plantavam para nós aí. Mas plantei bastante ano. Nos primeiros anos que vieram morar para cá, tinha muito mato na propriedade ainda? Era tudo mato. Tudo mato. E como é que foi feito a limpeza dessa terra? Ah, foi derrubando, né? Foi os pedaços, 2 arqueiros, 3 arqueiros, e foi indo, e foi derrubando, e põe no fogo, e foi indo. E tinha ajuda de alguém ou era só trabalho que a família fazia? É que nem o final do pai, assim, para roçar, ele pagava muitas vezes, pagava a gente porque era demais, né? Mas para derrubar, uma parte era a gente que era moleque, eu ia junto, levar marreta, levar trançador junto para derrubar a máquina, derrubar tudo com trançador, né? Com machado, né? Não tinha motosserra. Antes o senhor já comentou sobre árvores bem frondosas, né? Uhum. Tinha muita madeira de lei na propriedade ainda? Tinha, bastante. Tinha o ipê, tinha a canafista, tinha o louro, tinha muita, e coisa muito grossa, viu? Muita madeira. E o que foi feito com essa madeira? Ah, na época, quando ia derrubando, ia queimando, né? Depois, no fim, que começou a escarçar a madeira, aí vendia para serraria, né? Mas também não valia nada, viu? Não pagava, o cara vinha comprar aí, a madeira também não valia nada, tinha muita, né? E depois de alguns anos, como foi com a maioria do povo da região, a família também fez a destoca, a mecanização da terra? Aí depois quando acabou o hortelã, aí entrou a destoca, né? E daí onde que você planta hortelã, o próprio hortelã faz apodrecer a madeira, né? Aí entrou esse negócio de estoca, aí começou esse negócio de trator, aí... E daí a família contratou serviço de terceiro para fazer isso. É. A família chegou a fazer financiamento? Ah, filha, né? Na época não tinha condição de pagar o esteiro, fazer isso aí, que no final do pai financiou. A destoca financiou o trator junto, né, no banco, né? E aonde que era feito? Qual banco? No Banco do Estado de Medianeira, né? E depois da terra mecanizada, que tipo de plantação foi feita? Era soja e milho, viu? Só de milho. Soja e milho. A família já era vinculada ou tinha cooperativa? Não, na época não tinha não. Não tinha não. Eu fechei, estou falando uma placa aí. Já tinha, né? Mas eu fechei os 40 anos,
de associado dentro da cooperativa, né? Mas daí, quando que eu entrei trabalhar com a cooperativa faz quantos anos que já existia, né? A LAR, que é a LAR hoje, né? Em 63, quando a família veio para cá, chegaram a ter contato, saber de famílias ou trabalhadores paraguaios que viviam na região? Não tinha, viu? Não tinha, aqui não existia Paraguai. E Você na, achar uma família paraguaia, era raro, não achava, viu? e na propriedade, chegaram a perceber, assim, vestígio de que já tinha sido tirada madeira há algum tempo Tem. atrás? Opa, aí tem, oxe. As madeiras, eu estou falando para a senhora, nas estradas que eu falando que cortava essas madeiras, mas aí era o ponto de Paraguai, né? Aqueles ipê, mas essa era fim de mundo, o ipê é uma madeira dura, era cortado rente o chão e era cortado de machado. Ali tinha rolo de madeira, sim, olha, o ipê, era o angico, era o cedro, aí tinha madeira fim de mundo, mas daí em proporção, há anos atrás já tinha aqueles que tinha entrado e limpado os matos, né? E o que eles falavam de quem tinha entrado e limpado esses matos? Hein? Quem teria feito isso? Aí na época dizia que eram os paraguaios que faziam isso aí. Porque o brasileiro que não ia trocar um pau daquele, de machado, né? E para onde comentavam que ia essa madeira? Uns falavam que jogar no Rio Paraná ia para Argentina, né? Não sei o que inventaram na Argentina com essas madeiras, né? Na família do senhor, como é que era organizado o dia a dia de trabalho? Mãe, irmãs, pai? E até a média para o serviço, né? Era tudo no serviço, né? Ficava a mãe fazendo o serviço de casa e o resto é tudo indo tudo para a roça, né? E a sua mãe e o seu pai, como é que era? Eles decidiam junto, discutiam, conversavam? Ou era mais seu pai que tomava as decisões e... Viu, antigamente era, o chefe era o pai, né? Portanto que hoje o cara tem gente que não se aposenta, porque a formação não tem uma nota. Mas na minha época, eu não tinha nota. Tinha uma nota porque eu comecei a trabalhar por conta, então eu comecei a tocar as roças aí. Mas antigamente se um rapaz não casava, ele ia morrer de velho, sorteiro dentro de casa. Uma moça não casava, ela ia ficar com a sorteirona velho, mas não tinha nota. A nota era o pai que tinha, que comandava o negócio, era o pai, né? Não tinha. Quando um rapaz ou uma moça dentro de casa, ele não tinha uma nota, não tinha produto, não tinha nada, né? Nos primeiros tempos, além da alimentação que trouxeram junto na mudança, como é que a família se organizava para conseguir o que mais faltava para a alimentação? Bom, aí para começar, o que foi trazido de lá, e o que eu comentei primeiro ali, que foi pegar aquele feijão no meio das capoeiras ali, aí com o tempo, aí, primeiro ovo, foi abrindo mais, aí plantava o feijão, plantava o arroz, parte de mercado, lá o final, ele comprava de saco, de açúcar, certas coisas, ou farinha, mas e a parte de mercado também não é que nem hoje, né? A parte de mercado era muito raro isso aí, né? Tinha o porco, tinha a galinha, que nem que a gente tem hoje também, né? Mas a parte do mercado era rara, a gente ia, né? Tinha querosene, que tinha as coisas, os lampião, né? Pra tocar da querosene, né? Mas daí aonde iam? Iam para Itacorá, para Missal? Para Itacorá, para Santa Helena, tá vendo? Itacorá não tinha, que era lugar novo, né? Aí para Missada. Mas daí comprava de lá, comprava de coisa bastante, né? E como é que fazia para ir até os locais? Ah, ia de carroça, né? A cavalo. Não tinha com que ir, né? Da propriedade até Itacorá dava quantos quilômetros, mais ou menos? 4 quilômetros. E daqui até Missal? 22 quilômetros. 22 quilômetros. Até Santa Helena dava 30 quilômetros. Mas tinha nem que. Não ia, nós ia de carroça, nós ia de cavalo. Mas tinha gente que ia de a pé, ia de bicicleta, nesse lugar aí. E com relação ao lazer, para se divertir, o que faziam nas horas de folga? Não tinha, né? Não tinha. Não tinha, não é que nem hoje. Hoje tem, não tinha, naquela época não tinha, né? Aí podia surgir um baile lá em Missal, mas se o trabalho se mantendo, não ia de a pé lá nessa distância aí. Eu ia dormir, era assim. Chegaram a fazer caçadas? Ralo, mas tinha, né? Tinha. Tinha um veado, o outro, tinha essa anta, sempre tinha uns bichinhos, né?
Daí usavam como alimento. É. E pescaria? Ralo porque na época o único rio que dava bem peixe era o Paraná, mas também era longe, né? E já que antes que eu te comentei, era o Rio Paraná, mas como que era na barca do Rio Paraná tinha aqueles estradão que me chega. Aí tinha muita gente que nem ia pescar, porque ia para aquele ponto de contrabando, né? Então a pessoa já não fazia questão de ir, mas nem pescar não ia. E times de futebol? Hum? Time de futebol, Não. campo. Não. Em que época que começaram a organizar? Muito tempo depois? Aí eu não me lembro, viu? Aí com os anos, mas daí já era mais aberto. Uhum. Mas que nem não tinha isso aí, né? Não tinha. E depois daí quando fundaram esses times, organizaram esses campos, a família costumava ir participar? Não. E eu, até hoje, na minha família nunca foi assim de jogo, sabe? Qualquer tipo de jogo, assim. Nem de ir assistir, nem nada. Não. E as mulheres e a mãe participaram de algum clube de dama, clube de mãe? Não tinha e o que a gente ia era na igreja. Aonde que a gente ia, quando que, depois foi construída a igreja, até na igreja não tinha, né? Aí o lugar que a gente ia era na igreja, né? E de que religião que era a família? Sempre católico, E aonde tinha a igreja mais próxima? no Itacorá. Itacorá já tinha igreja. Depois com os anos que foi aberto, aí foi construída a igreja de madeira, né? E daí lá era missa, culto? Tinha missa, tinha. O senhor lembra o nome do padre, de onde que vinha o padre? Eu não lembro, mas eu estava aqui poucos anos, estava numa festa, o Padre Bruno. Era o Padre Bruno, um velhão que estava uma vez aqui, ó. Eu se não estou te mentindo, hoje ele está em Santa Rosa, no Paraguai. Era o Padre Bruno, nosso padre aqui. E festas de igreja aconteciam? Volta e volta saiu uma festa, né, da comunidade na igreja, né? Aí muita gente ia também numa festa, né? Daí participava. Mas era ralo, viu? Não é que nem hoje. Antigamente era bem diferente do que o que a senhora vê hoje aí. E para saber as notícias de outros locais, tinha um rádio? Ligava o rádio, E pouca notícia também dava no rádio, não é que nem hoje. Hoje quando liga um rádio aí, qualquer coisinha tá dando. Antigamente era mais difícil, né, também, né? E para ter notícia das pessoas que ficaram lá em Lupionópolis, como é que vocês faziam? Aí eu vou falar uma coisa para a senhora, mas tinha o tal de telegrama. Escrevia uma carta. Também demorava um mês lá para aquela carta lá. Aí depois para vir uma carta de lá para cá, era no hotel, abriu o hotel, como abriu Itacorá, era o Ego, o Oig, Stock, talvez de repente você pode até lembrar deles, que tinha um hotel, né? Aí fizeram um ponto para entregar a carta, aí vinha a princesa Maringá, que entrava, vinha da foto, fazia aquela linha, e até Guaíra. Aí vinha, não sei como é que vinha aquelas cartas aí a princesa Maringá com o homem, deixava para esse pessoal que era daqui, pertinho Itacorá, assim, né? Aí deixava, tinha uma caixinha ali, deixava essas cartas, envelope, no hotel ali. Aí a pessoa procurava. Uma vez chegava escrevia uma carta, demorava um mês, lá 2 meses, não sei quando, né? Até receber a resposta, né? Era assim. E televisão? Quando que a família conseguiu ter? Agora depois de Itaipu, eu também não conhecia que era televisão. Depois de Itaipu. O senhor já comentou que quando veio era criança ainda. E para estudar, já tinha escola? Onde tinha escola? Não, também não tinha, né? A senhora viemos aqui depois de... Eu não me lembro se era, mas depois de 2 anos que a gente estava aqui, que foi aberta ali, Itacorá, aí construíram uma escolinha de madeira, aí a gente estudava lá em Itacorá. Ia cedo, voltava meio-dia, por meio dos matos, de a pé lá, a cavalo num boi, a cavalo num cavalo, a gente ia lá. E aí a gente estudava lá. O senhor lembra quem era a sua professora? E eu lembro. A dona, e ainda tava, essa noite sonhei com ela, agora quantos anos? A minha professora era Maria Micharek. E antigamente a senhora também é uma professora, não sei, uma pessoa de estudada. Antigamente também era assim. Uma professora que ela tinha o estudo do primeiro ano, ela ia dar aula para o primeiro ano. Ele tinha o segundo ano, era assim, então tinha a dona, que era a pessoa de idade, a dona Maria Micharek era minha professora, ela tinha estudado até o primeiro ano. O primeiro ano que ia no primeiro ano, ela dava aula.
Tinha a filha dela, a Lúcia Micharek, tinha o segundo ano. Ela dava aula para o segundo ano. Aí as crianças que no primeiro ano, a primeira que foi no primeiro ano, e que rodava, aí ficava o primeiro ano forte. Aí era, a Dona Maria dava aquele primeiro ano fraco, e tinha outra filha dela, que não me lembro o nome dela, que dava aula para o primeiro ano forte. Lembra do alemão louco aí, que tinha aí? Lembra do Ronaldo? Schneider tinha aí? É. Então aqui tinha, ela foi, eu estudei o primeiro, o segundo, foi até no terceiro. O terceiro ano daí tinha a Dona Virma, que era professora, que tinha o estudo até terceiro ano. E assim por diante ia. Tinha, aí era o terceiro, aí tinha o Beno, que era irmão do Salésio Miranda aí, que tinha o estudo até quarto ano, aí ele dava aula para o quarto ano. E assim para a senhora ver na época também, um professor, um homem, um rapaz, era coisa difícil, era só era mulher. Até que ano o senhor estudou? Até o terceiro ano. O terceiro ano? É. E o senhor lembra quanto tempo levavam para sair da propriedade até chegar na escola? Assim, quanto tempo antes tinham que sair de casa? Ah, eu não me lembro, mas é longe, né? Mas a gente ia de a pé, era longe. E tinha uniforme para ir? Como é que era a questão do calçado para ir para a escola? Não tinha nada. O nosso uniforme era, final para comprar aquele saco de açúcar, aí a mãe fazia aqueles, quando acabava o açúcar, aí pegava aquele pano branco, lavava bem lavadinho, aí fazia o uniforme branco para nós. Caderno, ela fazia aquelas bolsas de pano, enfiava lá dentro, calçado. E eu, graças a Deus, nunca fui, mas tinha aluno que ia de pé no chão, geada, no barco, a chuva, ia de pé no chão, era assim. E, por exemplo, assim, aconteceu alguma vez estarem voltando ou indo para a escola e chover e molhar os cadernos, estragar? Sim. De temporal, cair raio. Eu fui uma vez a cavalo, me lembro até de que família que era. E tinha estrada, tinha uma curva assim, e na curva tinha um toco. E o cavalo tão corrido que eu tava, e aquele vento me afogava, aquele vento com chuva, e me prensou o cavalo na perna assim, que eu cheguei em casa e tinha quebrado a perna. Sim, aconteceu. Geada, de nós passar na frente da casa da professora, de a pé, branco de gado, de chegar lá e achar uns papéis, uma coisa para acender o fogo, e a Dona Maria, vai, penha aqui, vai para casa, o que vocês estão fazendo os dois, hein? Duro de frio, muitas vezes passar a casa, fazer um café quente, ficar um pouco ali, aí depois... Então era assim, era assim. Nós já comentamos um pouco sobre compra e venda. Como é que foi o desenvolvimento de Itacorá, assim? O senhor lembra? Dos primeiros tempos até depois, quando chegou a Itaipu, a vila cresceu rápido, como é que foi? Cresceu. Se fosse Itaguaí ter ficado, imagina o que cidadão que era hoje. Não foi. Ah, mas depois aí começou a desenvolver, né? Aí, a primeira construção que teve ali era o hotel que está falando, que foi do estoque, porque eles fizeram um veio do Rio Grande e abriu isso, que era onde que parava o povo, que eu ia a terra, os agrimensores, parou ali. Então, dava dinheiro para ele, porque o cara que veio de fora trouxe pouco dinheiro e para. Então, cresceram. Mas daí começou a abrir a churrascaria, começou a abrir uns turcos, lá de São Paulo, de Londrina, de Maringá, abriu aqueles lojão, e boteco, e o salão de baile, e foi, aí começou a explodir, cada vez mais, né? No Itacorá também tinha cinema. O senhor frequentava o cinema? E no cinema, forte nós ia, né? Eu gostava dele no cinema. E também... Que era, o salão até era desse Guilherme Rang, falando, que era a Dona Helena, esse Nene Rang, né? Tinha um salão grande, né? E de bailes também participava lá? Era ralo. Quando Itacorá ficou mais desenvolvido, daí a parte do comércio passaram a fazer lá ou não? De compra? De compra. Sim, não, sim, era ali, tinha. Tinha os mercadão bom ali, que a gente era freguês aí, não tinha. Tinha uns quantos mercadão bom. Aí afinal o pai comprava ali, né? Comprava ali, que nem abastecia muitas vezes, trazia a gasolina de Santa Helena, aí abriu, tinha um, dois, aí tinha 3 postos de gasolina, né? O outro foi esse Arcide Basso que abriu, né? Então daí agora tinha tudo, tinha hospital, tinha o correio, aí explodiu e, né? E sobre as estradas? Mas estrada não tinha, né? Daí como é que foi esse
esse movimento de abrir as estradas, teve ajuda do poder público ou foram os próprios moradores? Juntava aí 7, 8 colonos e abria no machado, cavo de volta lá, uns punhava fogo, outros cortava lá e depois aterrava, foi feito assim. E Não tinha. transporte coletivo, ônibus, o van, quando que começaram a ter? Agora que o município está pulando. Aqui não tem esse negócio. Mas para ir para São Miguel, como é que faziam? Iam até Itacorá? Não, porque daí, agora há pouco, não faz muitos anos, essa estrada, as que a senhora vê aí, que vai para São Miguel, essa estrada não tinha. Aí nós daqui tínhamos que ir a Itacorá, aí tinha, que eu antes expliquei para a senhora, tinha a linha da Princesa Maringá de ônibus, que fazia a linha da Foz a Guaíra. Aí passava aqui em Itacorá. Então você ia em Itacorá de a pé, ia lá nessa Criciúma, de Criciúma, mas ia por lá. Essa estrada não tinha. E eu até me lembro qual é o prefeito que abriu essa estrada. Não tinha que asfalto hoje aí. Então eu tinha que ir lá para vir em São Miguel. Mas o pessoal já comentou que tinha a empresa colonial que fazia. Mas daí sim, mas daí a Colonial, daí já tinha existido essa estrada aqui, né? Fazer essa linha. Ficou anos, né? A Colonial ficou anos ali. Eu acho até que entrou agora. A Colonial ficou até poucos anos aí, ó. Que era um ano que fazia essa linha. Na época dos matos também, né? Aí ó, a mulher, na época, o finado do sogro, tocava fazenda Apolo lá. Quantas vezes trazia o ônibus da Colonial de arrasta com a tratora? Eles iam, também não chegava lá, ou voltavam, era uma toleira, era aquele tempo brabo, né? Nos primeiros tempos, como é que era a relação com a vizinhança? Uns era bom, mas não tinha que nem que é hoje, viu? Aí para um vir na casa do outro era ralo. Um cara trabalhava cedo e noite, ele ia dormir, não tinha essa andança que nem que hoje anda aí. E quando alguém ficava doente, Bom, como é que ele resolvia a questão? Aí era coisa séria, né? Aí você ia em Santa Helena, pegava, sabe que tinha que o Gregório Barrigudo falar para ele ali, o lado do Sol de Maio, arrumava um jipe, levava para Santa Helena, de Santa Helena eles mandavam para Rondon. Porque tinha médico, sabe que depende que o meu irmão uma vez deu um amarelão nele, ele quase morreu, o final do pai também. Aí se tratava de um médico de Rondon. Porque aqui não tinha, São Miguel não tinha, aí na Foz não tinha. Então era por aqui, era por Rondon, né? Para comprar algum remédio quando precisasse? Bom, aí que não só tinha Missale, tinha Santa Helena, né? Mas também, vizinha, não tinha esse negócio de doença. Depois, ultimamente, também que entrou, a época do Matom, entrou Adolfo Geller, né? Adolfinho entrou. E faz tantos anos que ele tinha, a formatura era uma casa de madeira, um biungo ali. Eu ia comprar também um remédio, uma coisa para a mãe, e eu ia comprar para a janela, porque se eu descia do cavalo, não podia subir nesse cavalo. Quando ele falou, desce, daí depois ele pega uma perna assim, me joga assim no cavalo, de tão pequenininho que eu era. Então daí entrou, para nós aqui entrou o Adolfo Geller, que também é de antigamente aqui, né? E colocou essa farmácia, né? Ou se não era Santa Helena, era Missala, já tinha alguma coisa, né? E se acontecia algum acidente de alguém se cortar com machado, foice? Ia para Santa Helena, levava para Santa Helena, né? E as mulheres que iam ter bebê para fazer os partos? Tinha as parteiras aí. A comadre nossa que morreu aí, o Pedro Raso aí, a dona Selma, era uma. Chamavam ela? Tinha as parteiras. Aí que nem as outras, aí tinha uma, que era parecidinha, a dona Aparecida. Eu não me lembro que era. Mas entrar, que é hoje, que vai para a missão, lá para o mato, lá, aí ia buscar lá longe, lá. Para ir no médico era difícil, nessa parte era difícil uma mulher assim ir no médico, né? Tinha as parteiras assim na roça, no sítio, assim. Quais as doenças na época do início que mais adoeciam as pessoas? Olha, era ralo, viu? A gente via falar o tal de câncer, mas era ralo. Você viu, por exemplo, uma pessoa enferma, era ralo, viu?
uma pessoa doente no coração, era ralo, era ralo. Não tinha isso aí, né? E animais venenosos, cobra, Aí, tinha com muita aí frequência. tem, ixi. Aí matava na cobra, até poucos anos a gente matava aí, né? Aí cobra tinha muita, mas graças a Deus aqui em casa nunca ninguém foi picado. Trabalhar com as botas, nós trabalhava com as botas, muitas vezes põe uma cama de árvore no sapatão, para a cobra não pegar na perna da gente. Então, mas quanto boteada dava nas pernas, aí cobra tinha bastante aqui, viu? Os cachorros, principalmente, acuava, que não conhecia o que era uma cobra, aí foi morrer muito cachorro aqui. Aí tinha bastante. A segurança pública, policiamento, Bom, quando que começou a ter alguma coisa? Mas também foi por poucos anos, porque na época tinha um batalhão que mandava, né? E o batalhão, de que forma que eles trabalhavam aqui na região? Bom, o batalhão qualquer coisa, precisava desarmar, eu já via muito, né? Desarmar uma pessoa, ou fazer contrabando, ou uma briga, uma coisa aí. Eles prendiam, não levavam para fora a pessoa. A condena deles, e até quando a Itaipu, porque a Itaipu mandou embora. Então eles tinham uma cerca da altura daquela mineira, aquela casa lá. Tudo araminho assim, farpado. Aí ele pegava o cara, ou ele estava armado, ou ele estava fazendo contrabando. Primeira coisa, pelava a cabeça dele. E prendia lá no estacamento. Aí fechado naquele fechado lá. E lá era o lugar de capoeira, que antigamente tinha aquelas bachumba grossa. Aí põe arrancar no solão lá, só desoba lá, passar. E era na Avenida Itacoral o estacamento. Aí fica lá 1 mês, 2 meses preso lá. Às vezes se achava ele na barranca do Rio fazendo contrabando. Tinha um jipe no destacamento. Eles tinham aqueles cavalaria, né? Aqueles cavalos para fim disso aí. Aí eles iam lá, aquelas cordonas deles, amarravam o cara atravessado assim, se achava uma caixa ou duas que podia pôr nas costas e tocava, que nem que tocava uma criação assim. Aí passaram na avenida, andava dentro de Itacorá, na avenida, para mostrar pro povo, aí prendia ele. E aí entrou depois, aí entrou a polícia, né? Mas o batalhão mandava na polícia, uma cooperação. Se a pessoa tinha um carro, que eu já vi quando tinha muitos carros ali, e que a polícia pegava, podia denunciar a polícia pro sargento do batalhão, o sargento mandava ele soltar, mandar soltar o cara. A principal, então, função do batalhão ali de Itacorá era por causa do contrabando. A maior parte era a parte contra. Mas ele mexia com tudo, viu? Eles pegavam o que eles achavam, eles pegavam. E era comum as pessoas andarem armadas? Ah, era comum. Nós estávamos numa missa uma vez, aí, aqui no Salimar daí. E aí não tinha igreja, tinha um pavilhão, um barraco lá. E lá o cara veio, lá da Costa do Rio, com um cachorro louco. E o padre então vinha de São Miguel, veio com uma picape, uma Willis, carrinho de madeira. E o cara veio, e aquele povo não tinha banco, estava no chão assim não. E esse cachorro veio, entrou debaixo, e o cara foi para dar um tiro e errou o cachorro. E aquele que foi primeiro aquela mulher, uma caiu. Essa finada, passa semana, essa do Bogo que ele está falando antes, essa foi a primeira que caiu. O cachorro entrou lá e o cara puxou um punhal, aquelas dacas, punhal que enfiados dos dois lados, e faca daqui, puxou. Quando matou o cachorro emboconou nos caras ali, ó, investindo. Quando acabou que mataram o cachorro, o padre falou, meu Deus do céu, olha como esse povo está aqui. Aí comentou isso aí. Pena que tinha começado a missa. Pô, tudo armado, viu? Tudo armado. Então tinha muita coisa isso aí. O batalhão, eles faziam muitas batidas nos locais? Fazia porque eles tinham as linhas de andar, né? Ou era cavalo, ou era de jipe. Se era um ponto que ele estava cuidando a parte de um contrabando, uma coisa assim, então andava a cavalo, porque não fazia barulho, né? E senão transitava com o jipe, para cima, para baixo, né? Essas bocas liberadas de rio, né? Sobre a questão da Itaipu, como é que a família recebeu? Quais foram as primeiras informações sobre a construção de Itaipu? A Itaipu surgiu que a gente não acreditava, viu, que a gente viu. A Itaipu tinha pessoas do Rio Grande que vinham correr aqui e falavam para nós, lá foi feita uma barragem, essas casas, tem umas casas, só está o telhado fora. Vai acontecer assim, eu falei, é bobo, e vai. Aí quando eu antes comentei com a senhora, do mapa, o cara puxou o mapa ali e mostrou tudo, que a gente conhecia, a vizinhança, as divisas, né? Falou, aqui tem que limpar tudo o mar, porque não vão fazer um avião, fazer um mapa, aí para saber
aonde está os divisas, os marcos. Mas daí, como falou, fomos aguentando, fomos indo, até que apareceu que deu isso aí. Mas ninguém acreditava nisso aí. E o que a família recebeu? A família foi indenizada uma parte, né? Um pedaço, um pedacinho. O que a família recebeu? Achou que era correto, justo? Não era justo, não era. Virou um chefe nosso aqui, nós fazia greve, nós não, o povo inteiro, né? Lá me lembro até hoje, tem um trevo lá que entra para Itaipu, na Foz. Era Justino Bart, era o irmão desse que está falando desse Bart, que você foi na casa dele lá. Virou um chefe nosso, para fazer os grupos, não foi pagado o que era preciso pagar, não. Até ia comentar isso. Na época surgiram movimentos contra Itaipu. Mas e O tinha. senhor conheceu e participaram desses movimentos? Sim. Era preciso, né? Porque se você não participava, você ia ser contra você mesmo, tinha que participar tudo junto, né? Para ter força, né? E depois desses movimentos, o acampamento que aconteceu em Foz, melhorou um pouco? Eles deram uma melhoradinha, mas não pagaram o que era de pagar os preços das terras, não, viu? E como é que eles faziam? Eles traziam na casa a proposta para... Não, em casa, é. E muitas vezes, depois no fim, então já trazia proposta, mandava um recado, recebia no banco, era pagado um por um, né? E a família conseguiu comprar a mesma quantidade de terra que foi indenizada? Uns sim, outros não. A sua família? Que nem nós que a gente fez um pedaço de terra, depois compramos um pedaço de terra encostado dos vizinhos que pegaram um pouco a terra e venderam para nós aí. Mas tem muita gente que não conseguiu, não. Porque o preço das terras, as terras que nós temos no município, não é qualquer lugar que tem. Aí para o cara comprar o preço da terra, que nem que tem hoje aqui, e ali no portão de comprar as pedreiras, mas o cara comprou mais ou menos assim, né? E quando começaram a falar sobre a emancipação da Aparecidinha, de criar um novo município, o que os líderes ali falavam para convencer a população? Eu acho que ali também, né? Ali foi todo mundo a favor, porque se nós fosse pertencer hoje ainda, por São Miguel, não tinha o que nós temos aí na Itaipulândia hoje aí. Que se você fosse Aparecidinha. Porque a senhora sabe o que nós pertencia aqui? A São Miguel, né? Uhum. E aqui, há anos atrás também, vamos falar de novo dos anos atrás, nós sempre era castigado aqui. Porque os prefeitos falavam, mas o que eu quero fazer lá para aquele fundão lá? Lá não adianta fazer nada lá para você ir lá. Porque eu me lembro, a parte da estrada era assim. Ixi, quantos daqueles colonos que juntavam uma turma lá na prefeitura de São Miguel? Então, a melhor coisa que foi feita foi criar um município. Se não fosse um município, se fosse aparecer, não tinha, olha, nem metade do que existe hoje em Itaipulândia. Mas então tá, seu Virino. Assim, em linhas gerais, era essas... Eu acho que eu respondi bem, pode ser alguma coisa que eu não soube responder, mas eu, mais ou menos, não esqueço as coisas, viu? Se o senhor tiver, de repente, algum fato, algo que aconteceu, engraçado, interessante, que marcou a história da família aqui, ou a sua história, e o senhor quiser contar para nós também... Não, peço, vamos deixar se a senhora acha que tá bom que nós fizemos, nós parem então. Então, nós agradecemos a participação